11 horas mais 37 minutos, hoje, manhã de quinta-feira, 21 de agosto de 2025. Estamos ao vivo aqui na sua Rádio Educadora, para todo o Alto Vale, Médio Vale, Planalto Serrano e também agora ao vivo, né, na nossa fanpage da Rádio Educadora. Nosso Facebook são mais de 151 mil seguidores que nos acompanham diariamente com as principais notícias, destaques de toda a nossa região. E como já anunciado durante toda a nossa manhã, agora iniciamos nosso bate-papo, a nossa entrevista, hoje recebendo aqui a presença da secretária de Saúde do município de Itaió, a secretária Rosicler Poleza Círico, que gentilmente aceitou o nosso convite aqui, o nosso chamado, e veio conversar um pouquinho com a gente. Rosicler, primeiramente, bom dia, quero te agradecer aqui com a sua presença, você é muito solista ao nosso chamado sempre, né? Obrigado, bom dia. Bom dia, Aristeu, bom dia aos ouvintes da Rádio Educadora, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui mais uma vez conversando com a nossa população e falando um pouquinho de saúde. Que bacana, Rose, fico feliz com a sua vinda aqui. A gente sabe que a pasta, né, a saúde, é uma pasta que não para nunca, é um movimento direto lá, mas mesmo assim a gente sabe que tens uma equipe muito capacitada e consegue segurar as pontas lá na sua ausência também, a gente fica feliz com isso. Rose, a gente, né, teremos vários assuntos para debater, poderíamos ficar o dia todo falando aí. Quando se fala em saúde, a gente sabe que são muitos trabalhos quando envolve essa pasta, né? Mas teríamos alguns específicos que foi o motivo da sua vinda, que a gente chamou hoje aqui. Mas antes de falarmos aí desse assunto em específico, eu queria falar um pouquinho sobre atendimentos. A gente, quando passa na Secretaria lá de Saúde, percebe uma grande movimentação. Saúde a gente precisa diariamente, né? E eu te pergunto, como é que andam os trabalhos na Secretaria lá? Estão a todas? Então, Aristeu, a saúde, como você falou, né, é uma pasta muito delicada. Então, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos, né? Eu sempre costumo dizer que o que é certeza agora, nesse momento, daqui a 5 minutos não é mais certeza, já é uma incerteza, né? Então, é uma secretaria que ela não fecha as portas, né? Ela é 24 horas, a gente tem sempre o paciente que precisa, não tem horário, né? De madrugada, é durante o dia, é durante a noite, e a gente vê que tem muita gente doente. Então, na secretaria, nós temos consultórios médicos dentro da secretaria. Nós temos o Dr. Fábio, que é o nosso cardiologista, que ele atende toda quarta-feira. E agora a gente está fazendo, uma vez por mês, um mutirão de sábado, para que a gente consiga atender a nossa população. A gente vê que tem muita gente na fila ainda que precisa de atendimento. Então, a gente faz esse atendimento uma vez por mês, que é o mutirão, né? Uhum. E temos o Dr. Michel, que atende lá também. É muita consulta, ele faz também as pequenas cirurgias. Uhum. Então a gente vê que não para, e a demanda é grande. Temos os 8 postos de saúde atendendo a todo vapor, com consulta médica, consulta pela enfermagem, e também não para, né? Então muita gente doente mesmo e que precisa desse atendimento. Rose, a gente costuma falar, na saúde, vem automaticamente, a gente lembra que é o quê? O pronto-socorro, né? A saúde é o pronto-socorro, mas vale lembrar que hoje cada ISF ele necessita de um atendimento médico. Eu te pergunto, todos os postinhos, assim, falando aqui, então, possuem médicos hoje, Rose? Isso, nós temos 8 postos de saúde funcionando com equipe completa, né? Uhum. Com médico, enfermeira, técnica, tem estagiários. Então, a gente sabe também que, é claro que no posto de saúde tem também o momento em que o médico precisa de férias, que a enfermeira precisa de férias, e também que fica doente, né? Uhum. O profissional de saúde também, tem vezes que está de atestado, mas no geral, todos têm equipe, todos funcionam, né? E tem os atendimentos diários, certo final de semana não tem, mas nós temos o pronto-socorro também que atende a todo vapor. Rose, a gente sabe, quando a gente fala já na secretaria aí, muito se fala, acho que todo o sonho, né, de todo secretário é zerar a fila, né? Isso, se a gente pudesse hoje zerar todas as filas, seria muito bom. Só que a gente sabe que o ser humano precisa de atendimento, vai lembrar também que quando existe também esse pedido de exames aí, é porque o profissional está atuando, está trabalhando, ele está pedindo os exames, é porque também é um profissional que não é só aquele médico que vai lá, receita o remédio e manda para casa também. Então vale lembrar disso. Eu te pergunto, como é que esses mutirão, esses exames aí, não para nunca e a Secretaria continua com esses atendimentos aí na solução dos exames? Isso, era meu sonho, né? O sonho da minha equipe. Quando a gente entrou lá em janeiro, a gente conversou muito sobre isso.
e a gente falava em zerar filas, né? E a gente tentou. Tem o Deva que atende a média e alta complexidade, é um parceiro lá dentro da secretaria, e que a gente trabalha muito com isso, né? Tem a Milena lá no TFD também, e a gente tentou, a gente, né, conseguimos recursos, e vem os recursos das emendas parlamentares, e a gente tentou. Vou falar de ressonância, por exemplo, né? Quando a gente entrou, tinha quase 500 a ressonância na fila, e a gente começou a fazer mutirão. Então já tinha baixado lá para 50, 60, sei lá, e a gente já estava bem feliz, né? Mas dentro de pouco tempo, do mês, talvez nem isso, já foi lá para 100 e pouco, já foi para 200 e pouco, 300 e pouco, então isso nunca para. Então a gente vê, claro, que o profissional está ali, está atendendo, né? Nós temos as nossas especialidades ali no hospital também, que prescreve o exame e vem para a secretaria, vai para a fila, né? Deixar bem claro assim para a população que sempre tem uma fila, que sempre passa por uma regulação, né? Uma regulação dentro do município, mas tem a regulação do estado também, né? E é lei e precisa ser cumprida. Que muitas vezes o paciente vem ali e diz assim, mas eu deixei semana passada, já faz 12 dias, já faz um mês. Então, assim, a gente tinha exames lá de 3 anos, né? Então, e é assim, não tem como tu fazer diferente, porque passa por uma regulação. Tu não pode chegar e dizer assim, não, tu é meu amigo e eu vou resolver para ti. Então, assim, tem coisas que não dá. O que passa pela regulação é lei e nós precisamos cumprir. E nunca, a gente não vai conseguir. Hoje eu já estou ciente e que eu não vou conseguir zerar a fila. Era um sonho? Era. Mas um sonho que se tornou impossível. Porque tem muita gente doente e tá ali e vem com o exame. Se por exemplo, o nosso ortopedista, ele vem e ele atende 30 consultas, 60 consultas por mês. 30 num dia e 30 no outro, né? 60 consultas. Se ele vai pedir, se ele vai pedir 40 exames, então, né, num dia ou em 2 dias, 40 exames de ortopedia, né? Fora todas as outras especialidades, fora os exames que os pacientes vão, TFD, fora do município. Então, eles vêm com o pedido e a gente não vai conseguir zerar a fila. Infelizmente, a gente não vai conseguir. Olha só. Rose, vale a gente lembrar também, quando a gente fala na saúde, né? Falamos aí do médico, a gente já lembra do médico, desse profissional. Só que nessa semana, até me chamou a atenção, eu estava aqui no centro da cidade e ali na rodoviária de Itaió chegou um carro da saúde. E eu vi, né, o pessoal desembarcando, e o que me chamou a atenção era um veículo, a situação daquele veículo, um veículo novo, né, bem equipado. Hoje, como é que está a Secretaria de Saúde na questão de carros? A gente percebe que diariamente tem carro da saúde na estrada, né? Mas sempre agora carros bons, garantindo assim um conforto e segurança, Rose? Sim, a gente cuida muito com isso, né? Porque são vidas, né? Então a gente precisa ter os carros sempre equipados, a gente, né, cuida muito dessa parte de mecânica. Então, que todos os dias nós temos, né, as viagens, tem carro que sai 1h da manhã. Chega, às vezes, tem carro que chega meia-noite, chega meia-noite e meia, 1h da manhã já tem que estar o carro, né, o carro pronto ali, né, em bom estado. Então a gente tem uma frota boa, sim, mas ainda a gente, né, o prefeito se preocupa muito com isso, né. O nosso prefeito é um prefeito assim bastante atuante, o prefeito e o vice, e eles querem que as coisas funcionem, né? E estão sempre preocupados. Então, assim, o nosso prefeito, ele tem uma preocupação grande e ele fala muito em a gente, né, rever essa frota, de repente fazer uma possível nós temos municípios vizinhos que têm alocação de veículos, né, para a saúde, e a gente pensa fazer isso também para atender melhor o nosso munícipe e ter sempre carros novos para estar, né, nas ruas. Bacana. Rose, a gente sabe que hoje, né, o nosso meio de comunicação, a Rádio Educadora, estamos há mais de 47 anos já atuando aqui em Itaió, e a gente tem muitos ouvintes que acabam sempre querendo saber das notícias e acabam procurando a nossa emissora. E nessa semana aí chegou 2 assuntos relacionados à sua pasta, que é a saúde, e nós já de imediato pensamos em chamar você para conversar sobre esses assuntos, né? Seriam 2. O primeiro, Rose, eu queria ver com você, referente a dentista, né? Chegou para nós uma informação que a Secretaria de Saúde, a administração, teria demitido uma dentista. A gente pergunta como é que é essa situação,
como chegou, porque era uma dentista que o pessoal gostava e hoje ela foi mandada embora. Tens esse conhecimento? Pode falar um pouquinho para nós sobre isso aí, Rosa? Claro que sim, Aristeu. Que bom que você tocou nesse assunto, até para deixar bem claro para a população. Aconteceu sim um fato, né? Uma excelente profissional, a dentista, a doutora Danitza, que a gente tem um carinho enorme por ela e a população também. Então essa dentista, ela estava contratada desde 2016 dentro do município. A gente sabe que o profissional, ele pode, né, quando é o poder público, ele tem o funcionário pelo seletivo, né, contratado por um tempo, né, então assim, não pode se estender muito tempo porque existe o concurso público, até porque é lei, né, então a doutora Danisa já estava desde 2016, né, então assim, perante, né, o Tribunal de Contas, né, o próprio controle interno, que sempre, que é também um órgão que a gente tem dentro do município que no caso ajuda a gente, né? Fica orientando o que é certo e o que é errado. Então tem muita coisa que a gente precisa fazer o que é correto. E no início do ano já, a gente foi notificado de que nós tínhamos 2 dentistas que estavam irregular, porque estavam contratados, tinham um concurso e quem prestou o concurso queria a vaga, e correto, né? Então era a doutora Danitza, uma vaga, e o doutor Thanos, outra vaga. O doutor Thanos saiu, entrou o doutor Luiz, que a gente até fez uma reportagem nessa semana, colocando, né, dando boas-vindas a esses novos dentistas que vinham para completar então as unidades, né? E o doutor Thanos saiu, entrou o doutor Luiz. Daí veio, a doutora Danissa tinha que sair para poder entrar a outra dentista concursada, né? Porém, a doutora Danitza, ela atendia também um programa do governo federal, o programa Brasil Sorridente. Sim. Esse programa que faz as próteses, né? Dentárias. Então, a gente conversou com a doutora Danitza ficou assim, né, um tanto chateada, um tanto, né, e a gente tentou, né, argumentar, colocar que vinha que era um programa e que a gente precisava da doutora Danitza, né? Mas a lei estaria, a gente precisa cumprir, né? Deixar bem claro assim para a população que a gente não, né, demitiu a doutora Danitza porque a gente não queria mais ela. Muito pelo contrário, a gente queria muito ela, né? Então, como ela não tinha o concurso, ela teve que sair, né? Até o prefeito também me questionou, mas por que tirar uma dentista que está ali tempo, né? Daí a gente colocou, por isso, ela era contratada e não concursada, né? Então agora, né, foi feito um seletivo também, a gente está vendo, né, o que a lei diz. A gente pode contratar uma outra pessoa no lugar da doutora Danitza, seletivo, né? Ou a gente pode, ou tem que ser concursado, né? Mas eu quero dizer assim para a população, né, tranquilizar a população de que vai ter alguém no lugar da doutora Danitza, sim, né, que vai fazer as próteses, né? Só a gente está vendo a parte legal, porque a gente precisa fazer o que é correto para a gente não responder, mas de momento algum a gente vai deixar descoberto essa parte. Rosa Clara, então basicamente a saída dessa profissional é só mesmo o cumprimento da lei, que é o que tem que ser feito, porque também há de se pensar que se a pessoa passa pelo concurso, ela busca essa vaga, e se ela tem esse direito, com certeza também é um desejo dela. Então, simplesmente vocês cumpriram a lei, é isso? Isso, a gente cumpriu a lei, né? E a gente está ali, né, para fazer o que é correto. A gente não pode fazer como a gente quer. Na casa da gente, a gente até pode fazer, não, eu tenho vontade de fazer isso, eu vou fazer. Mas no órgão público a gente precisa cumprir leis. Rosa Clara, essa era a única dentista do município, ou o município conta com mais profissionais nessa área? Como é que está? Nós temos mais profissionais. Nós temos o Dr. Herbert, que atende o posto Centro 1 e o posto Centro 2. Nós temos a doutora Andréia, que faz que atende o posto da Vila Mariana e o posto Ribeirão Pinheiro. Daí agora nós temos o Dr. Luiz, que faz o posto Padre Eduardo 1 e 2 e também faz o posto de saúde do Passo Manso. E a doutora Danitza fazia o posto de saúde do seminário. Então a gente também é um sonho nosso e a gente quer muito deixar daqui a pouco um dentista que faça Padre Eduardo, um dentista que faça o Passo Manso, né, que é uma localidade mais distante do município,
que também já é um distrito, né? E a gente quer deixar um dentista no seminário e a gente quer ter o dentista que faça prótese, só isso, né? Que contempla todos os outros postos, né? Nesse programa do Brasil Sorridente e que atenda todos os nossos munícipes. Rosa Clara, a gente percebe que vocês, né, a gente fala com você que é secretária, a gente sabe que o Deva também tá sempre junto aí, mas vocês sempre buscando esses projetos até do governo aí para trazer mais, entre aspas, recursos, mais ideias, inovando também a saúde do município, né? Isso, a gente sempre corre atrás, né, porque tudo que tem de bom, a gente tem que trazer para o nosso município, né? Então, essa questão aqui do Brasil Sorridente, a gente sabe que é um baita de um programa, né? Que vem um recurso porque tem muito paciente que ele não tem dinheiro para ir fazer uma prótese, né, no particular. E a gente sabe, assim, da necessidade. Então, é um programa maravilhoso, a gente tem que manter e para a gente receber essa verba, a gente tem que ter um profissional ali. A gente tem que prestar conta também. Então, tudo que é de bom e que a gente vê que traz benefício para a nossa população, nós vamos correr atrás, sim. Eu tenho uma equipe bem competente e a gente sabe que a gente juntos, a gente vai fazer a diferença, né, trazendo condições para os nossos munícipes. Que bacana. Rosa Clara, o nosso segundo tema, que é o motivo então que eu gostaria da sua vinda aqui hoje, também fomos procurados sobre uma pasta, né, da saúde, sobre um profissional que estaria em falta, que não teria o exame, até a pessoa que nos procurou, ela tentou explicar que ela precisaria de fisioterapeuta e não tinha na saúde. Tem esse conhecimento dessa causa? O município hoje possui fisioterapeuta? Tem como nos falar um pouquinho sobre esse assunto, sobre esse profissional? Sim, um outro assunto bastante polêmico, né, que a gente vem sofrendo junto com a população, né, porque a gente precisa cumprir leis. Então a gente tinha, né, isso já é de tempo, dentro da secretaria tem os profissionais que atendem a fisioterapia. Então é uma fila gigantesca, né? Que a gente sabe que o paciente precisa de fisioterapia, é o paciente que vem da oncologia, o paciente que fez cirurgia, o paciente da ortopedia, o paciente que tem uma dor, né? Então ele precisa de fisioterapia. Nós, dentro do município, nós temos duas profissionais fisioterapeutas que atendem, né? E a gente, né, que já vinha de tempo isso, não é só Taiol, os outros municípios também, a gente atende o credenciamento. O que é o credenciamento? Tem a profissional, né, fisioterapeuta, ela se inscreve ali, né, no município, que ela vai atender, né, através do credenciamento para o município. Então, existe uma fila. O profissional vai na secretaria, passa por uma regulação e nós tínhamos, atendendo de credenciamento fisioterapia, nós tínhamos mais 6 profissionais. Muito importante, porque o nosso paciente vinha lá, ele ia para fazer atendimento de fisioterapia, porque as nossas duas do município, elas não dão conta dessa demanda. Hoje nós temos uma fila de 500 e tantos pacientes na fila precisando de fisioterapia. O credenciamento estava funcionando muito bem, até que veio uma determinação, né? Primeiro uma notificação do controle interno, dizendo que o credenciamento que nós tínhamos era ilegal. Depois veio uma determinação do Tribunal de Contas que eu tinha que encerrar aquele credenciamento. Daí, mas por quê? Então, assim, o que aconteceu, Aristeu? Aconteceu assim, esse credenciamento que tinha um item ali de fisioterapia, tem de psicóloga, tinha de clínico geral. Então, o que aconteceu? Lá em 2023 foi feito esse credenciamento e foi estimado um valor X, né? 2023 veio trabalhando, de 2024 continuou esse mesmo credenciamento. Nós entramos em 2025, a coisa estava funcionando, nós vimos que a fila estava grande, a gente deu uma continuidade. Então, no dia 4 de julho, eu tive que encerrar esse credenciamento. Né? Por quê? Porque o valor, ele já ultrapassou 176% a mais. Então, o correto teria sido o seguinte: lá em 2023, chegou perto do valor estimado, encerrar o credenciamento, fazer um novo.
2024 da mesma forma. Nós, 2025 também. Mas o que aconteceu? Eu não estou aqui culpando ninguém ou tentando me justificar. Não. 2023 veio acontecendo, estava acontecendo, não teve o encerramento porque a população estava sendo atendida, sabe? 2024 da mesma forma e 2025 também. Então, eu tenho certeza que aconteceu em 2023, 2024, como aconteceu com a gente queria ver a coisa fluindo, a gente queria atender o nosso paciente. A gente não queria deixar o nosso paciente na fila. Errou em 2023, errou em 2024, nós erramos em 2025, mas nós erramos tentando atender, tentando não parar e não deixar o nosso paciente desassistido. Então, o que aconteceu? Agora a gente teve que parar. Eu fiz uma reunião com os nossos profissionais credenciados, coloquei a situação. Eu quero, assim, pedir mais um pouquinho de paciência para os fisioterapeutas que estão esperando, que eles também precisam, e mais ainda assim para a nossa população, pedir uma atenção, pedir assim um pouquinho de paciência, que a gente está dando atenção, e nós acreditamos o que está sendo feito agora. Eu tive que me justificar, eu tive que fazer uma defesa, né? Eu e a Milena, que é a minha coordenadora da atenção primária, a gente teve que fazer uma defesa no Tribunal de Contas, colocando o porquê que a gente fez isso, que a gente ficou atendendo, sabe, né? Mesmo que estava errado. Para eles estava errado, para a gente talvez não. Mas assim, a gente justificou, nós provamos que nós temos fila, né, esperando, e a gente vai fazer esse atendimento, a gente vai voltar da melhor forma. A gente tentou chamamos mais profissionais. O que a gente vai fazer agora, assim, em conversa com o prefeito também? Nós precisamos criar mais vagas, porque mais uma vez eu falo, a população está muito doente. E quando a população vai no médico, a população precisa de exame, a população precisa de fono, a população precisa de psicólogo, precisa de fisioterapia. Então a gente precisa ter mais profissionais dentro da área. A gente precisa criar essa vaga. E a gente já está tudo tramitando ali dentro da prefeitura. Daqui a pouco a gente já vai levar para a Câmara, a gente vai explicar para os vereadores que a gente precisa dessas vagas a mais. E mesmo com mais profissionais, a gente vai precisar do credenciamento também. Mas a gente precisa fazer tudo dentro da lei. Rose, e falando até de vagas, eu lhe pergunto, né? Vamos voltar até um pouquinho mais ao assunto, a saúde bucal, aos dentistas. Como é que estão as vagas? Tem também? Porque a gente sabe muitas vezes nesse credenciamento aí, tem pessoas da nossa região aí que talvez gostariam de ocupar essas vagas. Eu te pergunto, Rose, como é que está a questão de vagas, tanto para dentista, fisioterapeuta? Isso, a gente agora vai abrir um concurso, né? O prefeito também já está com tudo isso em andamento, né? Então vai ter um concurso público, sim, vai ter para médico, porque hoje nós temos 8 postos de saúde. Nós temos 6 médicos que são concursados, porém nós temos 2 médicos que estão no seletivo. Então a lei diz que a gente precisa concursar, então vai ser aberto o concurso ali. Vai ter, né, 2 vagas, vai ter concurso que nós precisamos também, né, ter para psicólogo, para fisioterapeuta, para nutricionista, que nós temos só uma no município, então para dentista também, sabe? Então assim, agora tem o concurso ainda que nós temos os dentistas que tem no município e a gente vai poder chamar, né? E a gente vai estar chamando mais dentistas também, porque a gente precisa, mas vai ter concurso, claro, daqui a pouco vem um profissional aqui dos municípios ao redor, né? Eles vêm, prestam o concurso e tem a vaga, está ali para trabalhar, para fazer parte da equipe. Mas a preocupação nossa é grande porque aqui na saúde envolve muita coisa, né? Então muita gente diz, só acha que é médico. Não, nós precisamos do dentista também, nós precisamos do profissional de fisioterapeuta também, nós precisamos do fono, nós precisamos de vários profissionais. Então a gente sofre muito com essa falta, que às vezes não tem. Uma angústia muito grande da gente também na secretaria do profissional que faz o atendimento para gestantes de alto risco. A nossa referência hoje é Rio do Sul. Nós temos que pegar uma gestante de alto risco e botar numa ambulância e levar para atender um atendimento em Rio do Sul. Porque Taió não tem, porque nós não temos esse profissional. O profissional não vem para Taió. Ele prefere ir para outros lugares, né? Talvez que tenha a demanda maior, não sei. Mas a gente sofre com isso. A nível de AMAB, a gente conversa muito nas reuniões de secretários
A minha angústia aqui em Taió é a angústia do secretário de Rio do Campo, de Santa Terezinha, de Salete, do Menino Doce, de Pouso Redondo, de todos, né, Trombudo Central. A gente sofre com isso porque a gente não tem profissional. A gente precisa o profissional pediatra, né? Também a gente quer, não acha. A gente sofreu muito no início do ano, que eu vim aqui e falei também, a questão do cardiologista. Graças a Deus o Dr. Fábio está ali com a gente, né? Porque também, pela vontade dele, ele também não queria mais vir, porque ele tem em Rio do Sul, né? Então a gente queria, e ele veio, e a gente sofre porque a gente não tem o profissional. Entendi. Rosicléia, eu vou te fazer uma pergunta, assim, até algo bem pessoal para você. A gente percebe, né, que a saúde ela é uma pasta que ela não para. Diariamente fica, né, aparecendo, resolve um probleminha aqui, aparece outro lá. É isso, é a saúde, né, da nossa população também. E o que eu percebo é que hoje a saúde em Taió está dizendo, usando um linguagem, está rodando bem. A gente percebe que os atendimentos acontecem, o pessoal vai lá, é bem atendido, a gente sabe disso também. Taió pode-se dizer que hoje o atendimento é muito bom no município de Taió. Mas para que isso aconteça, a gente percebe, né, e eu te pergunto se é isso mesmo, a gente vê que a administração municipal, né, o prefeito Aristides, ele é um prefeito muito mente aberta, né? A gente percebe assim que ele dá total, entre aspas, porque a gente percebe total aval para vocês, tanto para a saúde, para a educação, para obras. A gente percebe que ele é uma pessoa que ele entende que hoje se tem os secretários para resolverem, para trabalhar, para estar muito presente. E você acha que hoje o sucesso da saúde, como ela anda bem assim, é porque o prefeito também, né, a administração tem essa ideia de dar a liberdade para que o secretário possa trabalhar? A gente percebe que muitas vezes ali vocês que resolvem ali, porque já imagina, nós tem que todo o problema levar para a administração, o prefeito não entende que não, isso não é muito bom para fazer, não vamos fazer assim. Mas vocês têm essa capacidade de levar já tudo explicadinho, a importância de cada projeto e tal. Voltando, acredita-se que essa parceria, essa mente aberta da administração municipal, ela é fruto para que isso possa acontecer tão bem a saúde assim? Sim, com certeza. A gente trabalha, né? Quando eu vejo assim, Aliceu, quando o prefeito coloca um secretário, né? Ele indica o secretário para a pasta. É porque ele confia naquela pessoa, né? E ele dá liberdade pro secretário trabalhar, mas ele cobra. E é exatamente que tem que ser assim numa administração. Te dá liberdade, tu tens que fazer, e tu é cobrado, né? Eu vou resolver uma questão, eu vou lá, eu vou conversar com o prefeito, eu vou passar para ele, prefeito, eu estou fazendo isso, né? Então, assim, ele dá o aval. Então, assim, é bastante importante, sim, essa conversa entre secretário e prefeito, né? A gente conversa bastante com o seu Udo também, né? Prefeito e vice. Então, assim, a gente sabe e que a gente tem uma total liberdade de trabalhar. Então, isso é muito importante. E a gente trabalha, assim, em muita parceria com os secretários, porque eu vejo que nós somos um grupo. Então, assim, se eu tenho sucesso, a assistência tem sucesso, o setor de obras tem sucesso, a educação, nós somos um conjunto, né? Agricultura. Então, assim, nós temos que trabalhar juntos, sim, né? Porque nós, os secretários, a gente forma uma equipe, né? Então, a gente tem que... Uma secretaria depende da outra. Eu não posso trabalhar sozinha sem eu precisar do setor de obras, por exemplo. Eu preciso do setor de obras. Então, tem várias coisas que acontecem dentro da minha secretaria que eu dependo do setor de obras, que eu dependo da assistência social. Tem muita coisa que acontece que saúde e assistência trabalhando junto, né? Saúde e educação. Então, assim, a gente tem que trabalhar unidos, sim, e faz toda a diferença quando a gente tem um prefeito mente aberta. Sabe? Então isso é importante e é muito bom assim a gente trabalhar a equipe unida, né? Eu falo também dentro do meu setor da saúde, porque querendo ou não, Aristeu, a saúde ela é uma mini prefeitura. É verdade, né? Lá dentro a gente tem que resolver, porque é um fundo, né? Então várias coisas giram ali e eu tenho que resolver. Sabe, é a questão que uma estrada, tu tens que ir lá patrulhar uma estrada. Mas choveu, não tem como tu ir? Beleza, né? Claro que tem necessidade? Tem, mas se não deu para fazer hoje, beleza. Agora, se o paciente está aqui, ele precisa ser transferido, não interessa se está chovendo, se não está chovendo, se tem ou se não tem, tu tem que resolver, tu tem que transferir o paciente. Então, assim, é aquela coisa que é de imediato, né? Ela não fecha.
ela não fecha a porta, a saúde não fecha a porta, a saúde eu não consigo planejar. Claro, tem que ter planejamento, mas eu não consigo planejar agora, porque daqui a pouco já é diferente. Então, assim, trabalhar junto quando eu falo em conjunto com os médicos dos postos de saúde, com toda a equipe, com o hospital, principalmente com o hospital, É uma com o engrenagem, pronto-socorro, a parceria ali é grande, é forte a parceria. Então, assim, eu tenho muito que agradecer àquela equipe do pronto-socorro, aquela equipe do hospital, que também a gente trabalha de mãos dadas. Então, a gente não pode soltar a mão, a gente tem que trabalhar todos de mãos dadas. Prefeitura, né, a secretaria, com as outras secretarias, com a administração, com o hospital. A gente precisa trabalhar de mãos dadas. Que bacana. Rosicléia, eu quero. Agora são 12 horas mais 9 minutos. Nosso tempo já se esgota. Poderíamos ficar aqui o dia todo falando de saúde. A gente sabe que são muitos trabalhos prestados. Eu quero agradecer mais vezes aqui a sua presença hoje. Você muito solista nosso chamado. E também sempre com o seu jeito delicado e sempre esclarecendo muito bem os fatos. É muito importante para que a população possa entender a real situação, tudo que acontece. Isso é o bom para o município, né? Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença. Volte mais vezes para falar de assuntos aí relacionados à sua pasta. Deixe o espaço para as suas considerações. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Aristeu. Só deixar assim mais um recadinho para a população e deixar um recadinho também para os vereadores, né? Então nós temos 9 vereadores. Eu quero dizer assim que eu sou parceira, né? Então assim eu sempre não tenho problema nenhum de conversar com nenhum vereador. Dizer que eu deixo as portas da secretaria abertas, né? Para os vereadores, para a população principalmente, né? A população tem acesso ao meu número do celular, que todo mundo me liga, todo mundo me procura, eu não tenho horário. E dizer assim para o paciente assim que qualquer problema, qualquer dúvida, eles vão chegar no vereador, mas antes de chegar no vereador, eles podem vir procurar a secretaria. Eles podem me procurar. Se eu não estou na secretaria, é porque eu estou correndo atrás de alguma coisa referente a saúde, o próprio paciente, mas eu tenho o DEVA que está lá também de portas abertas para receber o paciente, para resolver. Eu tenho a Milena no TFD, eu tenho a Milena na coordenação, né? Então, assim, a gente tem a nossa equipe de frente ali, né? Tem a Márcia lá embaixo que ajuda bastante. Nós temos o Edésio lá no transporte. Então eu quero dizer assim que a nossa equipe, eles entendem, né, como eu entendo, e quando a gente iniciou, a gente tinha um objetivo, né, a gente não vai conseguir resolver tudo, nunca, a gente não vai conseguir dizer tudo sim, mas assim, o nosso atendimento tem que ser diferencial, nós temos que ter um atendimento humanizado, nós temos que tratar bem aquele paciente que chega lá, porque ele vem, porque ele precisa, porque ele está doente e ele precisa da nossa ajuda. Então deixar para a população que pode me procurar, tá? Não interessa o horário, pode me procurar e que a gente vai tentar resolver sim, de um modo tudo dentro da lei, né? Mais uma vez, Aristeu, muito obrigada. E como você falou, a gente teria sim o dia inteiro para falar de saúde, né? Para falar de coisas boas também, né? Porque a saúde é assim, agora é certeza, daqui a pouco não é. Então eu estou ali para ajudar. Enquanto eu estiver nessa pasta, eu vou estar sempre à disposição. E agradecer mais uma vez. Bacana. Rosicléia, obrigado pela sua presença. Então essa é a Rosicléia Poleza Círico, secretária de Saúde de Itaúba, falando um pouquinho mais dos trabalhos realizados na sua pasta aqui no município. 12 horas mais 2 minutos, esse bate-papo está à disposição na nossa fanpage agora. E à tarde